dessa semana, às quinta-feira, com o objetivo de buscar o avivamento. Avivar é estar vivo, avivar é trazer vida, amém? Então te convido a estar conosco, e hoje, também quando acabar o culto, você que veio, e quer bater uma foto com toda a igreja, queria trazer todo mundo aqui na frente, que veio com a roupa, vamos dizer assim, dos anos aí de passado, caracterizado, a gente vai bater uma foto com todo mundo, amém, querido? Eu quero nesse momento receber, que também veio a caráter também hoje, Minha pasta aqui, glória a Deus, aleluia. Nosso evangelista Roberto vai trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tentei vir aqui a caráter, sabe o que eu descobri? Que eu acho que eu sou do início do século XX, é a roupa que eu já uso já, mas Deus é bom, aleluia. Deus é bom e fiel, aleluia. Irmão, antes dos agradecimentos, vamos honrar a palavra de Deus. Já convido, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O pastor já começou falando aqui, então nós vamos dar prosseguimento, que é algo que está no nosso coração. Vamos falar, celebrar por essa vitória da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Ao versículo de número 8. Depois, aí na própria Bíblia aberta, do capítulo 2, do 1 ao 4. E em seguida nós vamos estar agradecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. A igreja diga amém? Amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo de número 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu com um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A igreja pode dar um glória a Deus? Sente glorificando o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Deus é bom e fiel. Estou feliz, irmãos, de mais uma vez estarmos juntos adorando ao Senhor nesta noite, uma celebração, agradecer a Deus primeiramente, ao nosso pastor Carlos Alexandre, por essa oportunidade, e também todos os pastores, amigos, está aqui pastor Cristiano, pastor Medeiros, todo o ministério da igreja, pastor Cristiano, amigo desde a época da inocência, Acho que vamos botar, a gente não pode falar desde a época que não havia pecado, porque o homem já nasceu em pecado, então, mas era desde a inocência. Então, que Deus continue abençoando a vida do nosso amigo. Está comigo minha esposa Eunice. Eunice é boa vitória, o significado do nome Eunice, é uma boa vitória de Deus na minha vida, Então está minha esposa comigo, me acompanhando, está ali o caçula Timóteo, a nossa bênção. O primogênito está fazendo a prova do Enem, deve estar chegando em casa já, aí não está conosco. Eu estava lembrando que o Pedro estava dando um estudo, e ele falou que pentecostal tem o hábito de botar nome bíblico. Aí eu falei, minha família, então nós somos aí, nós estamos inseridos nisso, porque está aqui a Eunice e também está aqui o Timóteo. Nós somos, irmãos, a igreja de Deus, nós somos pentecostais, nós acreditamos que Deus já está operando. Você acredita, pode dar um glória a Deus? Então que Deus continue abençoando. Somos a Deja, irmãos, a Deja ali, Rosa dos Ventos. Trago um abraço de toda a igreja na pessoa do nosso pastor Cláudio Lima. Então, que sintam-se abraçados. Somos um povo
um povo vencedor, um povo destemido, um povo que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Irmãos, até conversava com o pastor Pedro Medeiros, e ele também foi o contato, né, sobre essa reunião de hoje, esse culto retrô, né, e que vai falar um pouco aí da reforma, fala um pouco da história da igreja. E estávamos conversando ali, Pedro, um amigo bem chegado, e ele não pôde estar, mas ele falou: Roberto, esteja conosco aí para glorificar o nome do Senhor, que Deus abençoe ele em todos os seus afazeres. Mas eu queria aqui, irmãos, que nós olhássemos para a igreja do Senhor, olhássemos para ela e enxergássemos o propósito de Deus, porque o povo de Deus, quando ele conhece o seu propósito, ele se torna imbatível. A verdade, ela não só liberta, a verdade, ela traz uma consciência, ela traz uma fé robusta, ela traz uma fé argumentada. Esse texto, a qual nós lemos agora, é o texto que se inicia a igreja, visivelmente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, está ali o Senhor Deus mandando a igreja se posicionar, estar onde Ele queria, os discípulos. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é onde a igreja ela inicia nessa terra. Isso foi aproximadamente no ano 30 da era cristã. Vai completar, se Jesus não voltar até lá, no ano de 2030, 2000 anos nesta terra. E nesses 2000 anos que a igreja esteve nesta terra, foram muitas lutas, foram muitas dificuldades, mas uma questão que nós olhamos tanto para a Bíblia como para a história, ela nunca pode ser vencida, porque a igreja ela é mais do que vencedora. Onde estão os mais do que vencedores para dar glória a Deus? E essa consciência, irmãos, tem que estar em nós. Sabe por quê? Porque Deus projetou. Eu tenho falado muito isso na escola dominical, nos seminários, aonde nós temos ido, porque Deus projetou, nada foi feito pelo acaso. Essa reunião, talvez para alguns de nós aqui, nós podemos pensar, não, que eu ia em tal lugar, aproveitei que eu estou aqui na casa de um parente, aí eu aproveitei e vim, que eu sou cristão. Talvez para alguns de nós, pode pensar que foi por acaso. Outros, por algum motivo, estava passando ou foi convidado. Ele não, por um acaso, mas para Deus não. Deus, primeiro que não é um acaso para você, porque Deus sabia que eu e você estaríamos aqui. Tudo que Deus faz é planejado, tudo que Deus faz tem projeto, tudo que Deus faz, Deus revela. Por isso, irmãos, já podemos declarar, nós vamos triunfar, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu digo muito isso para a família. Olha só que Deus tem os seus projetos. Eu gosto desse texto e eu olho para a minha família, e quando alguma coisa quer sair do ajuste na minha casa e da maneira que não deveria ser, eu já olho e falo que assim, mas a minha família é um projeto de Deus. Então, se eu estou sofrendo algum tipo de ataque, se uma enfermidade está querendo entrar, se alguma situação está querendo dificultar, eu olho para o projeto. Em Gênesis, capítulo de número 1, irmãos, vai dizer, e no verso 26, que Deus fala assim, olha, façamos o homem. Eu sempre cito esse texto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Projeto. Ele está conversando, ele fala, façamos. Vamos fazer, falando com a Trindade. Nós já sabemos que ela é Trindade, porque isso está lá no Evangelho de João 1, e o Espírito está ali pairando sobre a face do abismo. Agora, quando chega no verso 27, a Bíblia diz que ele criou o macho e fêmea. O que passar disso, ou o que for aquém disso, não é do projeto de Deus. Ele diz, criou o macho e fêmea, criou o homem e criou a mulher. Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Agora, quando chega no verso 28, diz que ele abençoou. Olha só, ele projetou, eu olho para a minha família, ele criou e ele abençoou. A minha família é uma benção. Quem tem uma família abençoada, dá um glória para Jesus. Ah, mas tem alguma coisa fora. Aí quando chega no verso 31, o Senhor fala que assim, o que eu fiz é muito bom. Gênesis 1, 31. Ele projetou, ele criou e ele abençoou. E chega no verso 31, ele fala, é muito bom. Mas só que nós entendemos que houve a queda, nós sabemos disso, está em Gênesis capítulo de número 3, e todo mundo sabe que houve a queda do homem, ou a queda da família, e sabe que o mundo aí, o pecado entrou no mundo. Aí Deus fala que assim, mas o meu projeto é bom. O meu projeto é perfeito. Ele vai falando, nascerá aleluia, da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Sabe por quê? Porque não vai acabar assim a história que eu projetei. O que Deus projetou para a nossa família não vai acabar desse jeito, louvado seja o nome do Senhor.
Aí Deus vai fazendo vários projetos, mas vamos para o texto. E quando ele vai criar a igreja, o nosso pastor já leu aqui na mensagem introdutória o Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo número 13. Aí quando ele chega lá no versículo de número 18, né, e ele fala que tu és Pedro, né, e o nosso pastor já explicou, e sobre esta pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja. Mas preste atenção, que nessa declaração o Senhor faz algo diferente, que ele não fez lá em Gênesis 1. Porque ali, irmãos, na descrição da igreja, há pelo menos 5 situações que acontecem. Primeiro, Jesus faz 2 perguntas. Ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta está lá em Mateus 16, 13. O que estão dizendo aí quem eu sou? Aí uns vão dizer que é João Batista, outro que é Jeremias. Jesus faz essa pergunta: o que o mundo está dizendo? Uns estão dizendo aí que é os deuses dos crentes, outros estão dizendo que é uma fantasia. Cada um diz uma coisa. Ele quis saber, essa é a primeira pergunta, o que estavam falando fora. Aí depois ele faz uma pergunta para os seus discípulos: e vós, quem diz que eu sou? O interessante, irmãos, que antes dele revelar a igreja, antes dele revelar esse povo triunfante, que não pode perder, que já nasceu vencedor, primeiro ele quer saber se nós conhecemos o dono da obra, se nós conhecemos o Senhor, se nós conhecemos o Criador. Ele está dizendo que assim, olha, ser igreja sem me conhecer não adianta. Eu quero saber se vocês sabem quem sou eu. Quem conhece o Jesus aqui nesta noite para dar um glória a Deus? Isso é importante antes de qualquer revelação. E ele ficou esperando a resposta. É a mesma situação que ele fala com a mulher samaritana: se tu soubesse conhecer o dom de Deus e quem fala contigo. Evangelho de João, capítulo número 4, verso 10. Aí quando vem a resposta, ele faz 3 declarações. Bom, nós sabemos que Pedro falava: tu és o Filho de Deus, aleluia. E aí Pedro dá aquela resposta, Mateus 16, ali a partir do verso 16, 17. Quando Pedro dá essa resposta, aí ele fala, ele dá a declaração: e tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí ele vai fazer uma declaração importante. Ele fala que assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração que Jesus faz é diferente de quando ele criou o homem lá em Gênesis 1. Porque quando ele cria o homem em Gênesis 1, o pecado não estava operando. O pecado não tinha força. Ali tudo era bom, tudo era perfeito. Mas quando ele vai criar a igreja, o mundo jaz no maligno. Quando ele vai criar a igreja, o maligno e o pecado já está dominando o mundo. Quando ele vai dominar a igreja, o homem está separado de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. E aí a palavra diz assim, essa separação de Deus gera morte, porque o salário do pecado é morte. Aí está lá Romanos 6, versículo de número 23. Mas ele dá uma declaração que ele diz assim: olha, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o pecado que está aí fora, a força do mal, não tem poder sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Já nasceu vencedora. Ele já está falando que assim, o que está aí fora não tem poder sobre vocês, tem poder sobre o mundo, mas sobre vocês não. Sobre a igreja não, já nasce vencedora, já nasceu vencedora. Essa é a primeira declaração. Apóstolo Paulo, ele completa isso de uma maneira assim, bem clara. Ele vai dizer em Romanos 6,14: vós era escravo do pecado, mas agora foram feitos servos da justiça. Nós éramos escravos, o pecado teve um domínio até antes de Cristo vir, até antes dele instituir a igreja. Mas depois, irmãos, que ele institui a igreja, depois que nós passamos a ser igreja, nós não somos escravos do pecado. Romanos 6,18 diz que nós viramos servos da justiça. Nós estamos aqui para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor, aleluia. Ele faz uma outra declaração: e te dei as chaves do céu. Olha só, eu estou te dando autoridade. Autoridade eu dou para a minha igreja. Você já nasceu vencedora, e eu te dou autoridade. Autoridade. É a mesma autoridade que é falada lá em Lucas 10, 19. Para pisar serpentes e escorpiões, ele fala que assim: eu te dou a chave do reino do céu. O que é ligado na terra, é ligado no céu. Aleluia. O que é desligado na terra, é desligado no céu. Nenhuma instituição tem isso, a não ser a igreja do Senhor. Quem é a igreja aqui para dar um glória a Deus? Aleluia.
Vamos orar, irmãos. Aí a palavra do Senhor diz que é concordado na terra e é concordado no céu. Eu dou para você essa autoridade. O Senhor fala isso e Ele vai explicando essa declaração para a igreja. O interessante, se nós ficarmos lendo lá Mateus 16, e a partir daquele momento, olha só como é que a revelação de Deus é progressiva. Ele começou a explicar a obra salvífica. Eu vou ter que ir para Jerusalém, vou ser crucificado. Porque a partir daquele momento, pastor Medeiro, ele queria saber se Deus já tinha revelado aos pequeninos. Ele queria saber se Deus já tinha falado, olha, é com eles, aleluia. Depois que a igreja recebe a revelação, Deus está falando, é com eles. Então já vou dizer, olha, é vencedora, tem autoridade, e eu vou falar algo maior, tem um plano salvífico, eu vou morrer. Pedro não entendeu naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Às vezes quando vem uma palavra contrária, nós não entendemos. Mas saiba de uma coisa, Deus é fiel em todos os seus propósitos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então a igreja do Senhor, ela nasceu a igreja de Deus. E eu ficava olhando para esse texto, anos atrás nós já demos um estudo aqui sobre igreja como projeto de Deus, mas não tem como dar errado. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a história, nós estamos vendo aí Martinho Lutero, aí você vai ver, não tem como dar errado. Mas por que não tem como dar errado? Porque ele próprio faz parte da igreja. Ele próprio está conosco. Ele próprio nos sustenta. Se lembra daquela rocha lá, irmãos, aonde é edificada a igreja, que é Jesus, que está lá em Mateus 16, 18? Aquela rocha é o Senhor Jesus, é Ele que sustenta toda essa obra, é Ele que sustenta a minha vida, a tua vida, a nossa família, é Ele que nos sustenta o nosso ir, o nosso voltar, o nosso aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 7, 24, que o homem prudente é aquele que edificou a casa sobre a rocha. Quem está sobre a rocha para dar glória a Deus? Não vai dar, porque se Ele fizesse como fez com os homens em outro tempo, não, ele falou que assim, agora eu estou aí, agora eu não saio mais daí não, mas eu não só sustento por baixo, eu sou cabeça da igreja. Isso é uma das declarações de John Hus. John Hus, nós sabemos que foi um dos pré-reformadores que foi morto na fogueira 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele foi morto no ano de 1415, aleluia. E aquele homem, quando está indo lá, uma das teses que ele defendia contra a igreja católica, ele falava que assim, olha, o cabeça da igreja é Cristo, não é o Papa. E entre várias situações, atacaram aquele homem, mataram aquele homem, levaram aquele homem para a fogueira. Nós conhecemos a história, pastor Pedro falou aí essas semanas. E quando ele está indo, é estranho isso, né? Ele está indo lá para a fogueira cantando, salmodiando ao Senhor. Ele faz uma declaração: hoje vocês estão matando um ganso, que rus em tcheco é ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um sírio que vocês não poderão matar. Ele está fazendo ali uma profecia acerca de Martinho Lutero. Ele já está dizendo o seguinte: olha, a igreja é vencedora, o projeto é de Deus, eu posso estar morrendo para o Senhor, mas sabe de uma coisa, Deus vai trazer a igreja dele para o centro da tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Cristo é o cabeça. Ele não abre mão de ser cabeça não, irmãos. Cabeça sou eu, e eu guio todo o corpo. Se eu mando o braço para lá, ele vai, todo o corpo eu, porque eu sou o cabeça. Mas tem uma outra descrição de igreja, que está lá em 1 Timóteo, que fala que ela é o baluarte e a coluna da verdade. A igreja é a coluna da verdade nessa terra, no mundo de mentiras. Mas quem é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa coluna que sustenta a igreja é Jesus. Bom, Jesus sustenta por baixo como a rocha, Jesus guia por cima como cabeça, e Jesus sustenta por dentro com a verdade. Não tem como dar errado o projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ainda tem mais, ele ainda fala assim, ó, ela é minha noiva, minha amada, a minha eleita. Dou a vida por ela, para santificar, para limpar, para vir sem ruga, sem mancha, sem mácula. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 22 e 23, quando o apóstolo Paulo está chegando lá no verso 28, 29 e 30, ele fala que assim, grande é esse mistério.
Não estou me referindo ao casamento, não. O apóstolo Paulo está falando entre Cristo e a igreja, porque ele já protege a igreja de todos os lados. Ainda fala que assim, olha, não toca que é minha, que eu vou voltar, vou buscar, vai morar comigo. Sabe de uma coisa, mundo? Não tem poder sobre ela. Quem é a noiva do Senhor para dar glória a Deus? Isso é maravilhoso, irmãos. E a gente vai vendo a Bíblia sendo mostrada dessa maneira. Mas aí a igreja nasceu, ano 30 da era cristã. A igreja nasceu, igreja vitoriosa. Ela nasce do ano 30 até o ano 100. Nós sabemos ali que é o período apostólico, o último dos apóstolos. João morre no ano 100 aproximadamente. Do ano 100 ao ano 300, a igreja ainda está debaixo de forte perseguição. Aí vem a igreja imperial a partir do ano 300. Nós chamamos de igreja católica, mas é a igreja imperial. É a igreja medieval, católica porque é universal. E vamos chegar ali em 1517, que é a reforma protestante. E sabe o que é interessante? A igreja do ano 30 ao ano 100, ou do ano 30 ao ano 300, ela sofre várias perseguições. Teve um dos pais da igreja chamado Tertuliano, diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, o sangue. Conforme mais matava, mais nascia crente. Isso aí do ano 30 até o ano 313 ali, aonde para uma perseguição física contra a igreja. E a igreja venceu o Império Romano, venceu o Coliseu, a igreja venceu, irmãos, ali o judaísmo, a igreja venceu os seus adversários. Sabe por quê? Porque ela é mais do que vencedora, aleluia, você é mais do que vencedor. Aí vem a igreja imperial, vem a igreja católica, universal, e a igreja começa por um momento se corromper. A igreja passa a se aliar ao Estado. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, que era necessário parar aquela matança na igreja. Alguns falam assim, não, então se a igreja não tivesse se aliado ao Estado, ela não ia perder sua pureza. Tinha que parar, Deus não nos criou, não criou a mim e você só para ficar morrendo e mostrar, não. A igreja ela tem um propósito nessa terra, tinha que parar. E aí de repente a igreja se alia ao Estado. E aí começa um período, irmãos, que a pureza doutrinária da igreja ela é corrompida. E durante esse tempo se levanta vários homens, como John Hus, nós já falamos aqui, John Wycliffe. Os irmãos estudaram isso essa semana, mas é importante falar sobre essas questões. Eu estava, irmãos, eu tenho ministrado sobre a reforma protestante há alguns anos. No ano que a reforma fez 499 anos, no ano de 2016. Um amigo meu, pastor Armando Herculano, ele estava no ministério de São João, pastor Edgar de Amorim. Ele falou assim: Roberto, eu precisava que você trouxesse uma palestra aqui. Eu não tinha me aprofundado ainda na história da reforma, mas já tinha lido, como todos os irmãos conhecem essa história. Eu precisava que você ministrasse uma palestra aqui conosco. E ele falou isso, faltando aí 7 a 10 dias. Eu falei: pastor, em cima ele quem ia ministrar era o pastor Edgar. Surgiu uma agenda ali rápido, e eu estou em cima da hora, me ajuda, né? E é aquela questão, nós nos conhecemos de outro ministério, de estudar junto. E eu falei: amém. Aí abracei aquela missão ali, e aí ficamos estudando. Mas só que aquilo ali entrou no meu coração de um jeito. Quando eu fui lendo a história da igreja, lendo outros livros junto com a Bíblia, fui lendo a história da igreja, e eu falei assim: mas ele não tem como perder, pastor Medeiros. Eu fiquei olhando para aquela situação. E durante esses 8 anos eu tenho ministrado, seja algumas ADEJAs, seminários, seja Rosa dos Ventos, Palhada, enfim, Cabo Sul, muitas ADEJAs e outras igrejas fora, sobre esse tema. Mas domingo passado eu estava ali na ADEJA Rosa dos Ventos, dirigindo aquele culto, e de repente o Ministério de Louvor estava louvando. Deus falou algo comigo que ele não tinha falado nesses 8 anos. Estava ali no Ministério de Louvor e nós adoramos a Deus como estamos adorando aqui hoje, irmãos, porque Deus está na casa, amém, igreja? O Espírito Santo se faz presente. Em dado momento Deus falou assim no meu coração: sabe o que é a reforma? É o meu basta. E aí eu fiquei ali meditando com o Senhor, porque, irmãos, Deus cria, mas quando Deus diz basta. Gênesis capítulo número 6, irmãos, ele falou que assim: olha, basta para essa geração que eu criei, basta para a humanidade, vou destruir e vou levantar através de ti, mano. E Deus destruiu uma geração inteira, porque ela desviou do propósito de Deus.
Em dado momento, Deus levanta a nação de Israel. E a nação de Israel, ela começa, irmãos, a murmurar contra Deus. 10 vezes vocês murmuraram contra mim. Basta. Vai morrer uma geração nesse deserto e eu vou levantar outra. Porque eu não posso ficar com pessoas que ficam insistentemente desobedecendo a minha voz. Aí Deus falou no meu coração algo que eu nunca tinha falado: a reforma protestante é basta. Eu dei tempo para voltar para a palavra. Eu dei tempo para voltar para o caminho. Hoje eu estou dando um basta e estou levantando uma igreja que vai anunciar o meu nome, uma igreja que vai ser uma igreja que vai ter um protesto, uma igreja que vai ser cheia do meu espírito, uma igreja que está aqui hoje para adorar o nome do Senhor. Onde está essa igreja? Deus tirou o candeeiro, irmãos, da igreja católica e Ele colocou diante da igreja protestante. Mas fica um alerta para nós. Nós temos que tomar cuidado. E Deus falava isso no meu coração e eu falei para a igreja: cuidado com o basta de Deus. Ele nos dá tempo, irmãos, de nós voltarmos para o propósito que Ele quer. Ele não dá tempo, irmãos, de nós adorarmos a Ele como Ele quer, de nós vivermos da maneira que Ele quer. Mas se nós não quisermos, Ele fala que assim: olha, você basta, mas eu vou continuar com o meu propósito. Porque eu tenho aprendido, irmãos, que nada nem ninguém pode parar o propósito de Deus, nem a sua igreja. Você está entendendo? Dá um glória para Jesus? Aí a história vai dizer, irmãos, e rapidamente, eu quero voltar aqui no texto, que nós sabemos que Martinho Lutero, e foi expresso pelas crianças e por todos os estudos, ele vai lá, fixa, em 31 de outubro de 1517, as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, a igreja. E aí, dessas 95 teses, tem 5 solas que são marcantes. Sola Scriptura, somente a palavra, é ela que tem autoridade maior. Sola fé, aleluia, é a fé que nos move, é a fé que faz as montanhas se mover. Sole a graça, somos salvos pela graça mediante a fé. Não é as indulgências, não é o que eu faço, foi pelo que Jesus fez. Quem foi salvo por Jesus, dá um glória a Deus. Sola Cristo, é Ele, aleluia, tudo foi feito por Ele, nele e para Ele, e glória somente a Deus, aleluia. Nós não temos que devotar a ninguém, somente a Deus. Devemos honrar as pessoas, mas a glória é para Ti, Senhor, aleluia. As 5 solas estão marcadas, fixadas, e estão nos nossos corações até hoje, para a glória do nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que a igreja não para ali. O interessante, irmãos, que o Império Romano caiu. O Império tinha associado à igreja, mas a igreja continuou. A Idade Média acabou, a igreja continuou. Veio a Era Moderna, veio a Era da Razão, a igreja continuou. Irmãos, veio a Primeira Guerra Mundial e a igreja continuou. Segunda, a peste bubônica, a peste negra. E, irmãos, veio o Covid, agora para. Agora eles saíram, agora eles estão em casa, eles não vão voltar mais. Não, irmãos, nós estamos aqui, estamos na mídia social, porque a igreja não para de avançar. Quando eles pensam que vai acabar, não tem jeito. Sabe o que serviu para isso? Para dizer que nós glorificamos aqui e que na mídia social também glorificamos o nome do Senhor. A igreja, ela vai atuando, ela se reinventa, ela não para e nunca vai parar. Mas faltava algo ainda, irmãos, que estamos em construção. Faltava algo. A palavra do Senhor diz que a história vai avançando e vamos vendo vários debates da igreja, maravilhoso. Mas ainda faltava o reavivamento, ainda faltava a chama ser acesa novamente, ainda faltávamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, alguns chamam de Atos de Poder, ainda estava faltando algo, aleluia, glória a Deus. Mas vai dizer que na Rua Azusa, século 20, no ano de 1906, um pastor sul-africano chamado William Seymour, ele faz uma reunião de oração no dia 6 de janeiro de 1906. E o propósito daquela reunião, irmãos, era buscar o Senhor, buscar essa chama, ser cheio do Espírito Santo. A história vai dizer, irmãos, que uma reunião começa. E daqui a pouco, irmãos, em dado momento, o Espírito Santo visitou aquela reunião com poder, reavivando a sua igreja. A Bíblia vai dizer que ali, irmãos, houveram
falar em línguas, seja a língua estrangeira ou seja a glossolalia, que é a língua estranha. A Bíblia vai dizer, irmãos, que muitos dons foram ministrados naquela reunião. Pessoas eram curadas, irmãos, naquela reunião. Então aquela reunião vai tomando uma dimensão grande. Isso aconteceu na Rua Azusa, em 1906, Los Angeles, Estados Unidos. E tem uma outra marca naquela reunião, que ali aquele pastor sul-africano, um negro, ele está ministrando. Irmão, nós sabemos que os Estados Unidos até hoje tem igreja dos negros e tem igreja dos brancos, mas lá não, eles se juntaram, o Espírito Santo ia atraindo, não cabia mais gente, irmãos. E aí as reuniões às vezes começavam 10 horas da manhã, acabava 10 da noite. Foram 3 anos intensos de poder e manifestação, porque Deus visitou naquele lugar. Quem crê que o Senhor está aqui nesta noite, aleluia. Esse é um legado pentecostal, e é dali, irmãos, que vem a nossa identidade assembleana, que completou esse ano 113 anos. A Rua Azusa, ela foi tão impactante, irmãos, que quando nós olhamos para o movimento pentecostal ou o poder pentecostal, a história vai dizer que em 1910 chega a primeira igreja pentecostal aqui no Brasil, oficialmente, que é a Congregação Cristã. E um dos seus líderes também foi impactado por que aconteceu na Rua Azusa. Em 1911, a Assembleia de Deus. Em 1951, a Igreja Quadrangular. O pentecostal ou o pentecostalismo dentro do protestantismo é o movimento ou é o segmento que mais cresce hoje no mundo, e louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. A história vai dizer que aquela reunião da Rua Azusa, irmãos, chegou a impactar 700 a 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E o que aconteceu ali através daquelas reuniões? Está aí a nossa querida Assembleia de Deus. Eu estava vendo um comentário de um pastor, André Reik. Ele é um pastor batista de Mato Grosso do Sul, teólogo e pastor. Ele fala que assim, a Assembleia de Deus é um pentecostalismo que deu certo no Brasil. Porque tentaram de algumas maneiras, mas ele fala que assim, entre tantas questões de ter dado certo, uma delas, que ele vai falando que assim, porque elas falavam assim, olha, eles trazem ali uma mensagem de comunhão com Deus, de intensidade com Deus, de experiência direta com Deus. Porque nós estamos saindo, irmãos, não só aqui da Escritura, só da Script, mas eu sei que o Deus que habita aqui e habita aí, se eu chegar na minha casa, fechar a porta e orar, Ele fala comigo. Aqui nesse culto Ele fala comigo. Eu sei que Ele está aqui nesse lugar falando conosco. Eu sei que Ele batiza, é noite de batismo. Eu sei que Ele cura, eu sei que Ele liberta. Ele não é um Deus tão somente transcendente, que está acima de todas as coisas, mas Ele é um Deus imanente que se comunica. Quem já falou com Deus nesta noite dá um glória, aleluia. Aí ele falava que assim, sabe por quê? Porque as pessoas estavam precisando de um Deus próximo. E o pentecostalismo da Assembleia de Deus deixou esse legado. E outra coisa, eles acreditam em milagres de uma maneira diferenciada. Muitas igrejas tradicionais dizem, irmãos, que os dons cessaram no primeiro século. Nós não, nós cremos, irmãos, que se Ele quiser e Ele pode, Ele cura, Ele abre porta, Ele traz a vida, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele dá direcionamento, porque Ele se faz presente, aleluia, glória a Deus. Não podemos deixar essa chama se apagar dentro de nós. Não podemos esquecer isso, irmãos, porque às vezes, e olha, irmãos, nós damos aula, às vezes as letras vai nos tornar muito formal, mas Deus está falando que assim, não, eu preciso de crente que crer no poder do Senhor, aleluia, glória a Deus. E esse movimento, ele não vai parar, até a volta de Cristo, ele não vai parar. Mas o interessante é que quando eu olho para essa igreja vencedora, eu olho para 2000 anos, irmão. Eu até falo muito, seja a escola dominical, eu falei hoje, enfim, aonde o Senhor nos leva, que eu conheço a minha identidade. O irmão tem que conhecer a sua. Porque tem pessoas que querem ficar naquela briga, olha, eu sou protestante, olha só isso, eu sou a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo? Sim, sou a igreja do Deus vivo. Sou cristão. Ah, mas cristão você pode ser católico, ortodoxo ou protestante. Não, eu sou da linha do protestantismo. Ah, mas dentro da linha do protestantismo, pastor, você pode ser uma igreja tradicional, você pode ser uma igreja pentecostal. Não, eu sou a igreja pentecostal. Acredito que o Senhor realiza agora. Hoje Ele se faz presente.
Mas dentro da igreja pentecostal tem várias, pode ser Assembleia de Deus, pode ser Congregação Cristã. Eu sou da Assembleia de Deus, eu conheço a minha identidade, eu sei aonde eu estou inserido, eu sei que eu faço parte da história, eu sei que o Senhor me chamou para ser uma voz profética. Quem sabe dar um glória para o Senhor nesta noite? E dentro, irmãos, aí eu vou brincando, eu vou indo, né? Dentro da Assembleia de Deus, sou do Ministério Adeja. Dentro do Ministério Adeja, irmãos, que aqui estamos, eu sou de uma congregação que eu estou lá junto com a igreja de Rosa dos Ventos, com o pastor Cláudio Lima. Eu sei minha identidade, eu sei que o que o Senhor fez em Atos, porque quem sabe, irmãos, não é enganado. Quem sabe, tome posse da vitória. Quem sabe, não vai parar por nenhuma circunstância. Quem não vai parar, aleluia. São legados deixados para nós. A reforma protestante é importantíssima, é um dos maiores recortes históricos. Que quando nós olhamos, fala que assim, Deus vai fazer o que for necessário para que o seu projeto se cumpra. Agora, quando eu olho aqui para Atos, vem uma pergunta que eu falo muito nos seminários, e é a terça dos mais do que vencedores. Já falei isso aqui na terça, diz assim, ó: você é mais do que vencedor por aquele que vos amou. Quem é mais que vencedor? Levanta a mão. Irmãos? Sou eu. Não, estou passando uma dificuldade, tu é vencedor. Sou eu que digo não, é a Bíblia. Ele está falando isso para a instituição, a igreja. Quando chega lá em Apocalipse 2:3, mas o que vencer? Isso é um paradoxo. Eu sou ou não sou? É aqui a diferença. A diferença, irmãos, está aqui em Atos. E eu vou falar rapidamente. Quando nós lemos lá no verso 4, diz assim: estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. O mais do que vencedor é aquele que obedece o Senhor. Primeiro requisito: quem obedece, aleluia, tem que obedecer. Obediência é fundamental. Aí a palavra do Senhor, e é interessante o que está acontecendo aqui em Atos 1, que o Senhor está falando: ele não sai de Jerusalém. Aí sabe o que os discípulos estão falando? Senhor, quando você vai voltar? Eles mudam o assunto. Já percebeu isso? Eles mudam o assunto. Quando que o Senhor vai voltar? Aí Jesus corta e volta para o assunto principal. Eles falam que assim: quando você vai voltar, não vos compete saber o tempo e a hora. O que você precisa saber agora é que está cheio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esteja cheio. Jesus corta o assunto e volta para o assunto principal. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito, ele nos dá garantia. Ele nos dá poder, ele nos dá paz, ele nos dá direcionamento. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu sou meio pentecostal mesmo. Eu fico meio preocupado. Eu falei com os irmãos lá. Eu sei, irmãos, a nossa identidade não pode. Mas não pode dar aula para fazer o que for. Até no seminário, dando aula, fala: irmão, dá um glória a Deus de vez em quando. Dá glória a Deus. Eu fico meio preocupado. Sabe por que eu fico meio preocupado? Quando eu vejo, aí eu falo com o ministério, às vezes o ministério não dá um glória a Deus, um aleluia. Você se lembra a última vez que você falou língua estranha? Não, irmão, é que Deus opera no meu coração. Eu sei, irmãos. Eu sei que Deus opera no teu coração. Ou de repente você está quietinho hoje, você está glorificando. Eu sei disso, isso acontece. Mas fique preocupado se você já não fala em línguas há muito tempo, aleluia. Se você nunca, já está um bom tempo que você não entra, dá um glória a Deus, um aleluia. Já tem um bom tempo que você não impõe as mãos sobre alguém para orar. Fique preocupado, porque o crente cheio do Senhor, ele vai glorificar. O crente cheio do Senhor, ele não vai passar 3 cultos sem renovar as línguas. Ele não vai pensar: Senhor, posso orar? Posso falar por alguém? Tem alguém para me falar do teu evangelho? Porque ele é testemunha. Onde estão as testemunhas do Senhor? Aleluia. E nós temos que se preocupar com isso, porque crente cheio é assim. Crente cheio não vai largar a sua identidade. Então, primeiro é obediência, depois é estar cheio. Atos 1:5. Se preocupa com isso, é isso que Jesus está falando. Se preocupa com isso. O tempo e as épocas não nos compete saber agora. Se preocupa, está cheio. Se preocupa quando eu voltar, encontrar você trabalhando. Se preocupa e quando eu voltar, encontrar você com um selo. Sabe por quê, irmãos? Que o Espírito Santo é um selo. Efésios capítulo de número 1, verso 14 e 15. Ele é o penhor, ele é a garantia. Só vai subir para o céu quem está selado. Só vai subir para o céu quem está com o Espírito. Só vai subir para o céu aqueles que estão transbordantes da presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí,
Quando chega lá no verso 8, que nós bem conhecemos, e tem uma outra coisa, você tem que receber virtude. Tem que ter virtude na tua vida. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. E tem mais uma característica: vai ser minha testemunha. Vai testemunhar com a tua vida, vai testemunhar no teu trabalho, na faculdade, com o seu jeito de ser. O quê? Que você é meu, que você é minha igreja, que você é mais do que vencedor. Não importa as circunstâncias. É difícil falar isso? É difícil, mas não importam. Quem é testemunha em qualquer lugar e circunstância. Aí a palavra do Senhor, irmãos, vai para aquele dia. Aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem, aleluia, glória a Deus. Porque ele vem em Atos 2. Acontece algo, irmãos, interessante. Nós vamos fechar. Acontece algo interessante que tem muito de todos aqui. E eu fiquei lendo isso, todos. Aí o Senhor vai dizer, lá no Evangelho de Atos 2, versículo de número 39, aleluia. Para a gente entender, diz assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós. Essa virtude é para a tua vida, para a tua casa, seja você que está aqui na mídia social, das mídias digitais em casa, diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão, tantos que estão longe e tantos quantos Deus nos chamar. A promessa é para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu não mereço, claro que merece. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por todos. Só olha a graça. Aí, mas tem um outro todos aqui, e isso vai nos chamando a atenção. No Atos 2, verso de número 4, nós bem conhecemos, diz assim, ó: todos foram cheios do Espírito Santo. Foi a metade? Não. Foi uma parte? Não. Mas quem são esses todos? Quem são essas pessoas que são todos? A promessa é para todos, mas nem todos tomam posse dela. E essa, mais uma vez, uma noite de nós tomarmos posse. Quando eu entro numa reunião, eu não espero menos, irmãos, do que aconteceu na Rua Azusa. Eu não espero menos do que aconteceu com o Daniel Berg. Por quê? Porque eles fizeram porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu creio que essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio, irmãos, que pode acontecer os mesmos fatos. Mas olha só, quando nós vamos olhar para o texto, diz assim, todos. Quem são essas pessoas? Mateus 25, versículo número 10, aí ele começa a fazer a distinção, quem são os todos. Mas Mateus 25 está dizendo das virgens prudentes e as loucas. Está dizendo lá que, no verso 10, que só entrou, quando elas entraram, eram as que estavam preparadas, as que tinham mais azeite. E tendo ido elas comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas. Sabe quem são esses todos? Aqueles que estão cheios de azeite do Senhor, aqueles que acreditam na promessa, aqueles que estão esperando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. O Senhor falou que é para nós esperarmos a virtude de Deus, que vai vir um revestimento, aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos, já fechei, mas eu vou ler mais esse versículo. Atos 2, verso 21. Vou terminar aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu tenho que clamar. Porque eles não estavam lá no cenáculo, irmãos, passando tempo. Eles estavam orando. Eles estavam clamando, eles estavam aguardando a promessa de Deus. Lá na Rua Azusa, irmãos, em 1906, janeiro de 1906, eles reuniam para a oração. Eles não estavam só no bate-papo, eles estavam aguardando e fazendo o quê? Orando, invocando. Senhor, o Senhor tem uma promessa de nós avivarmos e ao Pai, tacarmos mais e mais lenha neste mundo. Temos uma promessa de sermos sua testemunha, temos uma promessa de recebermos virtude, temos uma promessa que o Senhor cura, salva, liberta, leva para o céu. Temos uma promessa de sermos uma voz profética. Aonde está a igreja avivada do Senhor nesta noite? Aleluia, podemos ficar de pé nesse momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar passando toda a direção para o pastor da igreja, mas certo, irmãos, que o que Deus fez, a reforma foi importantíssima, o avivamento da Rua Azusa é importantíssimo, mas o que está acontecendo aqui hoje é importante demais.
Você pode estar na mídia digital, você pode estar no templo. Não se prive, irmãos. Eu quero entregar minha vida para Cristo, o momento é agora. Aleluia. Eu creio que o Senhor pode trazer virtude, o Senhor pode abrir essa porta, o Senhor pode curar, o momento é agora, porque o Espírito está na casa. As línguas como de fogo repousaram sobre a vida de cada um. O que Deus quer fazer é repousar, é encher, é ser morada na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nessa ligação, irmãos, Deus vai continuar fazendo em nosso meio, aleluia, a oração em toda direção com o pastor da igreja nesse momento.